Convido a todos os irmãos para abrirem suas Bíblias no capítulo 20 do profeta Isaías. Este é um texto muito interessante, um texto que, na verdade, foi uma das cenas mais impactantes para o povo de Deus naqueles tempos antigos. Ainda no Antigo Testamento. Eu quero agradecer a você que tem dado atenção aos nossos canais de divulgação. A igreja tem um canal no YouTube que ainda está com poucos inscritos, não chegou nem a 100 ainda. Então, peço que você que ainda não fez a sua inscrição, que você possa fazer, porque isso é importante, a gente pode chegar um pouquinho mais distante. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 20 do profeta Isaías, versículos de 1 até o 6. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia. Versículo 4. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então, os israelitas ficarão apavorados, envergonhados, por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Que texto assim que nos faz rever até certo ponto o que cremos. Qual o nosso nível de fé? A gente crê mesmo? Eu coloquei um título nessa mensagem: confiança vã. O que é uma confiança vã? É uma confiança vazia, inútil, sem valor. É uma confiança totalmente ilusória, é falsa e ineficaz. Deus, ele é extraordinário. Eu fico assim, até emocionado quando vejo as ações de Deus para demonstrar o seu amor por aqueles que ele tanto ama. E aqui nesse texto, Deus fez isso para chamar a atenção do seu povo. Isso é extraordinário, para que eles pudessem entender de uma forma visível, prática e direta, que não vale a pena de forma alguma confiar em qualquer outra coisa a não ser colocar a sua fé no Todo-Poderoso, aquele que realmente pode sim todas as coisas. E aqui, não sei se vocês já perceberam, tem gente que confia em nações fortes para fazer
acordos, seja aqueles que confiam no poderio de suas armas, muitas delas armas mortíferas, armas de guerra, mas seja lá o que for, você que coloca a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, você pode sim acreditar que você está protegido. Se a confiança não for no poder do Senhor, essa confiança ela não tem valor, é inútil, é vã, é ilusória, é ineficaz. Por isso que eu coloquei esse título, Confiança Vã. Então o que Deus fez para mostrar para aquele povo o que eles precisavam saber sobre o poder de Deus e sua misericórdia? Deus então ele usou o profeta Isaías para fazer uma encenação, para chamar a atenção mesmo, sabendo que aquela nação, a nação de Israel, ela não aceitava muito a nudez, era algo inaceitável naquela cultura. Deus então mandou o profeta Isaías andar descalço e nu pelas ruas da cidade. Pensaram até que ele estivesse perdido os sentidos, estivesse louco, despido e descalço, porque Deus estava fazendo ali uma encenação para mostrar que quem confia no poder humano vai ser completamente decepcionado. E ele então fez essa encenação para dizer: olha, aquelas nações que vocês estão crendo, deixando de acreditar no Deus Todo-Poderoso para acreditar em nações, então ele está apontando aqui com a encenação do profeta, andando descalço e nu pelas ruas da cidade, para mostrar que assim os escravos, os indigentes e os prisioneiros de guerra. Geralmente quando os prisioneiros são conquistados, eles são colocados em fileira, geralmente com a cabeça baixa, derrotados, porque eles perderam uma guerra. Então qual a mensagem aqui que foi encenada pelo profeta Isaías? Porque Israel estava muito pensando em colocar a sua confiança na Etiópia e no Egito, que eram nações poderosas. E porque a Síria já tinha conquistado o Reino do Norte. Isso aconteceu num ano um pouco distante, 722 a.C. O rei Ezequias de Judá então começou a sofrer pressões para fazer um pacto com o Egito. E aí que o profeta entra fazendo a encenação para advertir insistentemente contra esta prática que Deus não estava aprovando. Isaías capítulo 30, versículos 1 e 2. Vou ler aqui na versão que eu tenho aqui. Diz assim: contra a aliança com o Egito, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Percebe então que Deus está querendo mostrar com essa atitude deles, Então, sem consultar, eles estavam fazendo alianças com nações pagãs,
desprezando a proteção que o Senhor sempre dava ao seu povo. Judá se ajuntou aqui com nações menores que pediam ajuda ali ao Egito, no caso de guerra. Uma aliança sem aprovação do Senhor é uma aliança vã, inútil. Porque se a gente for buscar os ensinamentos que eles sabiam muito bem, uma coisa é você fazer alguma coisa que você não tem noção, mas quando você faz uma coisa, você sabendo que você está desagradando ao Senhor, você está correndo perigo. Olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 23, 32. Êxodo 23, 32. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. E se eles fizeram, então, desobedecendo ao mandamento do Senhor. Então, o recado do profeta devia ser observado. O Senhor deveria ser o protetor de Israel, como sombra que o acompanhasse. Isaías, capítulo 31, verso 1, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda que vem do Senhor. Percebe, irmãos, que essa lição também é para nós? Quando a gente precisar de alguma ajuda, nós temos que buscá-la exatamente. Não adianta buscar em outro lugar. Essa expressão aqui, o Santo de Israel, sabe quantas vezes ela é mencionada no livro do profeta Isaías? É um título usado para dizer o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel. 26 vezes é usado só no livro do profeta Isaías, o Santo de Israel, e mais 6 vezes em outras partes do Antigo Testamento. Então, essa encenação realizada pelo profeta Isaías, andando descalço e nu, foi para dizer que o Egito e a Etiópia, nações com exércitos poderosíssimos, que Israel estava confiando mais neles do que no Senhor, para se livrar dos assírios. Esses assírios, eles continuam ainda em ação, né? Mas Israel estava com medo deles, então queriam fazer parceria com a Síria e com o Egito. Mas aqui, qual é a mensagem, a encenação? Eles ficaram espantados ao ver o profeta andando descalço e nu pelas ruas, e eles disseram então que isso era uma espécie de escândalo, mas era uma encenação. Os israelitas veriam aqueles supostos salvadores que eles tanto confiavam em filas, longas filas de prisioneiros de guerra, passando pelo seu território, a caminho da Síria, onde seriam escravos. Percebe? Confiar em alguém que depois se tornou prisioneiro de guerra e escravos. Olha que mensagem o profeta estava mostrando com a sua encenação. E o texto que está no capítulo 20, versículo 6,
versículo 6, que nós já lemos, que diz exatamente assim: os moradores desta região dirão naquele dia: vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Confiar em outra coisa a não ser no Senhor vai dar nisso aqui: decepção total. Qual a lição prática que a gente precisa tirar disso aqui? Essa lição ela foi muito forte, muito objetiva, dizendo que, olha, o negócio é confiar no Deus Todo-Poderoso. E essa lição parece que foi só para Israel, mas não foi. Essa lição é também para nós hoje, irmãos. É para nós hoje. Nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Não podemos duvidar em nada. E a Bíblia está cheia assim, olha, de lições práticas, mostrando que a gente precisa seguir esse rumo correto. Salmo 37, versículo 5. Você sabe de cor? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele? Exatamente. Trouxe até mais de uma versão, né? E ele agirá. Se você confiar no Senhor, ele vai agir. 1 de Pedro 5, versículo 7. Essa você não sabe de qual ainda, né? 1 de Pedro 5, 7. É uma proposta. Lance sobre ele, sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ah, meus irmãos, se você está ansioso, preocupado, lance sobre o Senhor. Isso vai dar um alívio na sua vida. Que é outro texto muito contundente também, é o Filipenses 4, 6 e 7. Quem anda ansioso nesses dias, tem muita gente perdendo o sono, preocupado. Será que vai faltar dinheiro para pagar o aluguel? Dinheiro para comprar as coisas do mês? E aí vem o quê? As preocupações, as ansiedades, muitas vezes antes de acontecer. E Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que a gente precisa fazer. Essa é a tranquilidade que o crente precisa ter, que faz parte do pacote quando você entrega a sua vida a Cristo. Essa tranquilidade ela já vem junto, como bênção para a sua vida. Entregue todos os seus cuidados ao Senhor em oração, e você então não precisa mais se preocupar, perder noite de sono com circunstâncias adversas até que estejam acontecendo na sua vida. Assim como o profeta Isaías, que durante 3 anos andou descalço e nu pelas cidades, Cristo também passou 3 anos despido de sua glória. Cristo, eu não sei se você sabe, Cristo ele veio do trono da graça de Deus e veio para esse mundão e andou aqui, e aqui ele foi ultrajado, foi humilhado. Então, não parece uma coincidência? 3 anos, o profeta encenando, Cristo, 3 anos, despido da sua glória. O Emanuel, Deus conosco, veio a este mundo para viver entre nós. Passou coisas
que os seres humanos também passam. Se você fizer uma análise da caminhada de Cristo por esse mundo, as necessidades físicas que nós sofremos muitas vezes, fome, sede, a gente também temos as nossas emoções, tentações. Cristo passou por tudo isso, mas Ele deixou para nós um caminho a seguir, uma possibilidade de nos colocar em comunhão com Ele e com o Pai Celestial, e assim a gente pode vencer todos os momentos difíceis de nossa vida, todas as circunstâncias adversas que vierem sobre nossas vidas. Finalizando esse encontro, fazendo uma reflexão sobre esse texto. É um texto forte. Você pode imaginar uma cena de um profeta famoso como Isaías sair pelas ruas, despido e descalço? Deva ter chamado a atenção, né? Para buscar que o povo se voltasse para Deus, buscar o Senhor. E quem sabe, muita gente, servo do Senhor, está colocando a sua fé em coisas vãs, que não tem substância, não tem segurança. Qual é a Síria em sua vida que parece impossível de ser barrada, ser vencida? Em que Egito você é tentado a buscar ajuda? Olha, nessa pandemia que abalou o mundo, tem muita gente, servo do Senhor, que perdeu a confiança absoluta. Tem gente em casa morrendo de medo, não bota nem, vai pegar um sol porque tem medo de pegar o vírus. Tem gente que está em lockdown há 1 ano, preso dentro de casa. Tem gente que agora está confiando totalmente na vacina que vem aí. Vai ter vacina para todo mundo. 500 milhões de vacinas aproximadamente estão contratadas para vacinar a população 2 vezes. Acho que o Brasil está mais ou menos 250 milhões, né? Por aí, talvez um pouco menos. Vai ter vacina para todo mundo. Mas será que é na vacina que você está confiando? Ou você confia em Deus? Porque na verdade é o seguinte: a vacina, ela está sendo realizada porque Deus está permitindo. Deus abençoou a mente de cientistas que em pouco tempo surgiu vacina aí de tudo que é lado. Geralmente demora 10 anos e esta vacina em 1 ano ela saiu, né? É a mão do Senhor nisso, né? E Deus age sim, porque algumas pessoas pensam assim: a Bíblia ela está cheia de exemplo. Deus pode curar uma pessoa, pode resolver um problema imediatamente, mas às vezes Deus também pede um tempo, né? Quando o profeta Isaías mesmo foi lá falar com Ezequias, ele estava à morte, Deus falou: olha, entregue aí, presta conta, porque você vou te recolher. E ele começou a chorar, orar, e Deus então disse: olha, eu vi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, vou te dar mais 15 anos. E aí mandou o profeta voltar e dizer isso para Ezequias. Mas acontece que não foi curado na hora. Quantos dias? 3 dias, usando um produto lá, uma pasta de figos, que eu não sei que pasta era, mas era uma planta medicinal, e 3 dias depois, ele estava lá no templo adorando, curado, porque Deus usa as coisas. Os justos clamam, o Senhor os ouve, os livra de todas as suas tribulações. Salmo 34, 17.
Temos que confiar no Senhor, nosso Deus. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Salmo 34, versículo 15. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. 34, versículo 7. 34, versículo 4 diz: busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos, olha aqui, todos os meus temores. Quem aqui está precisando de perder um pouco o temor, né? É só entregar aos cuidados do Senhor. E aqui tem mais, ó, o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Salmo 145, versículo 18 e o 19. E para completar, o Salmo 145, versículo 21, diz assim: com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todo sempre. Irmãos, uma coisa boa que a gente precisa saber, não precisamos temer. Deus quer nos abençoar. E sabe qual é o melhor? Ele pode nos abençoar. Querer e poder, só Deus pode fazer. Mas só é isto possível se nós inclinarmos para Ele, humildemente, adorando com toda a sinceridade. Que Deus nos abençoe. Convido mais o pessoal do louvor, irmão Damião, convido o irmão Jefferson. O hino 360. Esse hino, ele tem uma mensagem que vai falar muito com esta mensagem dessa noite. Tem o título de Companheiro para todas as horas. De teu cuidado terno me cerca, ó Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Você pode colocar-se de pé para que possa soltar sua voz? De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de ti desejo, meu Deus, meu Pai, viver, e tua forte mão sentir, a minha mão sustém. Tu és o meu amparo, meu guia e protetor, a graça, a paz reside em ti reside o amor. No auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei, ó luz dos corações. Sem ti, Jesus, brilho, de que me serve andar no chão florido sobre mim, com belo sol brilhar. Sem ti é sempre noite, Senhor, e afrontar em frágil
lá do mar. Só tu da morte as sombras poder tem de afastar, e as portas da missão feliz abrir de par em par. A ti naquele dia, no dia sem igual, com os gemidos cantarei o hino triunfal. Amém? Levante a sua mão e abençoe o seu irmão. Você pode, você é um agente do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.